Jair com proposta na mesa, Vasco sofre um transfer ban e também, né, repercussões ainda sobre a vitória do Vasco diante do Fortaleza por 3-0 em São Januário. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco. Então, para o novo bordão, né, ficar consolidado, fala Vascão, bem-vindo a mais um vídeo. Estou aqui mais uma vez para apresentar e falar um pouco sobre o atual momento do Vasco, as principais notícias do clube nesse momento. A gente está hoje aqui nessa segunda-feira, dia 19 de maio, e assim, muita coisa noticiada após a vitória do Vasco sobre o Fortaleza, mas nada mais noticiado do que a situação contratual do Jair. Fernando Diniz ele disse em entrevista coletiva que o Jair ele vem sendo pouco utilizado pelo Vasco por conta de uma insegurança quanto ao seu futuro no Vasco, a incerteza se ele de fato permanece ou não no clube, porque há um entendimento, pelo menos pelo que eu interpretei da fala dele, da diretoria de que ele ocupa um espaço considerável na folha salarial e uma das saídas mais benéficas para ambas as partes seria uma saída sua. O staff do Jair ele foi consultado durante o último domingo e aí disseram que não há nenhuma proposta na mesa. E aí nessa segunda-feira saiu a informação do Vinícius Furlan, que trabalha cobrindo o Atlético Paranaense, de que a equipe da Baixada estaria interessada em Jair, mas que o seu alto vencimento salarial seria um impeditivo para uma investida maior do clube do Paraná. Cabe lembrar, o Atlético está na segunda divisão, inclusive com dificuldades esportivas na segunda divisão, não tem um bom desempenho nesse momento. Recentemente demitiu o técnico Maurício Barbieri, ex-Vasco, né? A gente lembra muito bem ou muito mal dele aqui em 2023. E aí fica essa confirmação então aí do interesse do Atlético. Até então o único clube, aliás, que a gente tem essa certeza. Se falou um pouco também de Atlético Mineiro, mas nada confirmado, tanto pelo lado de lá, quanto pelo lado de cá, beleza? A gente também teve aí a notícia sobre o transfer ban do Vasco, né? A notícia que saiu da TNT Sports durante a tarde de que o Vasco teria sofrido um transfer ban do Newell's Old Boys, clube onde Juan Sforza jogava antes de vir ao Vasco em 2024, e o transfer ban, logicamente, seria pela transferência do Sforza. Lembrando que o acordo que definiu a vinda dele ficou em 24 milhões de reais. Foi uma transferência recorde em valor financeiro para o Vasco naquela janela de transferências, chegando perto do valor que foi pago pelo Adson também, juntamente ao Nantes, né, da França, e ao valor que foi pago pelo João Vitor meses antes para o Benfica. Mas o Vasco em seguida esclareceu por meio de nota oficial que essa informação ela não procede, né? Na verdade, o transfer ban em si procede, ele de fato ocorre, mas não do Newell's Old Boys, e sim do Nantes, pela contratação justamente do Adson. Como mencionei há pouco, também um valor ali considerável, por volta ali também dos 24 milhões de reais. Uma diferença pequena entre os valores. O Adson, que inclusive não ainda se firmou como titular da equipe desde que ele chegou, teve uma sequência ali de mais ou menos uns 15 jogos como titular, mas depois sofreu uma lesão grave desde que voltou, ainda não se firmou. O Vasco esclarece na nota que já está tomando as medidas necessárias. E aí cabe lembrar o contexto de recuperação judicial. O Vasco ele passa por esse processo todo justamente pelas várias dívidas que tem na sua recente história, né, de jogadores, técnicos, colaboradores, funcionários e por aí vai. Então, esse processo, na verdade, não deveria permitir que o Vasco fosse colocado na justiça e sofresse transfer ban, coisa que acontece agora, então, com o Nantes, né? Em relação ao Nantes, na verdade, o clube também coloca na nota que já está tomando a medida necessária, judicialmente falando, mas que não afeta nada negativamente no atual momento do clube, afinal, é verdade, a janela de transferências está fechada, e aí, naturalmente, também há a expectativa de que ainda antes do reinício da janela, que o Vasco esteja em dia com essa situação aí judicial juntamente ao Nantes, beleza? Mas fica esse susto, né? Porque o Vasco até recentemente publicou o seu balanço financeiro e não mostrava dificuldades financeiras, atrasos de pagamento, verdade, a dívida também aumentou bastante, mas dentro daquilo que é o pagamento previsto, né, das coisas do Vasco, não mostrava nenhuma irregularidade. Então, pelo menos a mim, pegou muito de surpresa. E aí vamos ver aí o que a gente pode esperar, né, disso para daqui a algum tempo, né? E ainda repercussões do jogo contra o Fortaleza, né? Pablo Verratti atingiu ali os 50 gols com a camisa do Vasco. Demoraram 101 jogos para o argentino bater essa marca. E aí foi interessante para reviver a quantidade de jogos que o Romário precisou para atingir 50 gols pelo Vasco nesse século. Foram 49 partidas para ele fazer 50 gols pelo Vasco nesse século. Loucura. Loucura. É a palavra que define. O Romário ele era
uma aberração dentro da área. Simples assim. Também os números do Leandro Amaral, que precisou de 107 gols para poder marcar 50 gols pelo Vasco. Aliás, 107 jogos, perdão, para marcar 50 gols pelo Vasco nesse século. Também o Nenê, que desses recentes é o que mais acho que está na memória recente do torcedor, precisou ali de 160 jogos mais ou menos para poder atingir essa marca, enfim. Então ficou o lembrete, mas falando do Verratti, pirata, né? Ele, além de tudo, bateu os 100 jogos pelo Vasco no jogo contra o Lanús. Então, assim, 2 jogos seguidos batendo marcas, né? Momento ímpar do camisa 99, que está cada vez mais se consolidando como um jogador de muito carinho da torcida. Quem sabe, por que não, um ídolo futuro aí para o clube, né? Dependendo das conquistas que ele vier a atingir ou não, né? E finalizando aqui o vídeo, fica aqui o agradecimento por 2 marcas muito importantes. Na verdade, uma delas ainda vai ser batida. Vamos ver. Os 8.000 seguidores no Twitter, no X. A gente está com 7.940 no momento que eu gravo esse vídeo, faltando 60. Então, assim, né? Já antecipo aqui o agradecimento, mas é claro que quando ele for de fato acontecer, né? A gente bota lá. E no Instagram, os 6.000 seguidores. Então, obrigado por você que segue a gente por lá, tá bom? E um terceiro agradecimento, esse também já sólido, dos 700 inscritos aqui no canal. Pode parecer muito pouco para alguns, mas pra gente é muito. A gente tá querendo crescer aqui nessa rede social também. Então, a gente conta com o seu apoio por aqui. Agradece muito pelo carinho de todo mundo que dedicou um tempinho para se inscrever aqui no canal. E com isso eu encerro aqui o vídeo. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Sempre a recomendação, aliás, de se inscrever aqui no canal, de deixar o like e de comentar aqui embaixo. O debate ele é muito importante. Também não posso deixar de falar nas nossas redes sociais, todas sobre o @AnalisaCRVG. Não menos importante, nosso grupo de WhatsApp para a gente poder debater. Você pode clicar aqui na descrição que você encontra para a gente poder resenhar sobre o gigantesco da colina, beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.